E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, meu nome é Caio, para quem não viu aí na intro. Esse é um canal de viés austro-libertário que eu falo sobre economia, filosofia, política e ética por essa perspectiva. O assunto do vídeo de hoje, como o thumbnail entrega aí, vamos falar sobre o caso do ator Benedict Cumberbatch. É o cara que faz o Doutor Estranho, para quem não conhece, é um ator britânico. E ele está sendo acusado pelo governo de Barbados aí de ter que pagar uma dívida histórica aí por causa de questão de que a família dele foi escravagista, enfim. Tem umas brigas ali que tá rolando, então vamos fazer uma discussão libertária acerca do assunto aí, sobre dívida histórica, se isso existe, se isso não existe, se o que o governo de Barbados está propondo é justo ou não, enfim. Mas antes de entrar nos argumentos aí, o que eu quero falar sobre o assunto, aquele padrão de sempre, comenta, compartilha, se inscreve, checa os links na descrição, estará todas as redes sociais do canal, qual você pode seguir. Você também pode ajudar financeiramente o projeto do canal através de doação de criptomoedas pelos links na descrição ou também doações diretas via Pix pelo canal também, muito importante. Assim como a sua inscrição e o seu compartilhamento também ajudam demais a divulgar mais o canal aqui. E se inscreva também, muito importante. Afinal, eu quero bater 500 inscritos aí antes do final do mês, então faltam mais uns 30 inscritos. Me ajudem aí a chegar logo nessa meta. Então vamos lá, sem mais delongas aí, vamos entrar nos pormenores aí do assunto. Primeiro vamos à notícia, depois passar o que está acontecendo. Uma visão libertária, vamos dizer assim. O que está rolando, basicamente? O Benedict Cumberbatch lá, vou chamar ele só de Benedict, porque é mais fácil, enfim, o nome dele é meio complexo. Ele é o cara que faz o Doutor Estranho, então evidentemente você conhece ele, deve ter visto algum filme dele, pelo menos alguns filmes da Marvel. E de fato a família dele no passado, lá em 1700 e pouco, tinha escravos, era uma das famílias que praticava escravidão, esse crime abjeto que, enfim, sempre que você quiser defender o Estado, lei estatal, eu peço para que você pare 5 minutos e pense: escravidão já foi lei estatal. E reflita se você quer continuar defendendo o Estado. Inclusive, escravidão é lei estatal hoje, mas enfim, é outra discussão. Mas aí o que aconteceu? O governo de Barbados basicamente falou: olha só, o Benedict é um cara branco, ele bate todos os critérios, né? O cara é alto, lindo, louro, forte, tem dinheiro, escorte, branco, enfim. Eu tô fazendo piada com a música do Mamonas, tá? Pra quem não conhece. O cara tem todos os requisitos de opressor na escala dos oprimidos, sabe? Então, tipo, ele é branco, rico, descendente de família rica, nasceu em berço de ouro, que não sei o que. Então, vamos roubar esse cara aí porque, sim. E o que está sendo feito com ele, o que está sendo ameaçado de ser feito pelo governo de Barbados, nada mais é do que um roubo de propriedade privada dele. Ah, mas você está defendendo a escravidão, você está defendendo o cara que escravizou? Calma, já chego lá, vamos separar as coisas primeiro. Primeiro, essa questão de você provar que a sua família foi escravizada, seja você negro ou branco, porque ao contrário do que esse pessoal do movimento negro diz, a maior parte, historicamente, das pessoas que foram escravizadas do ponto de vista étnico, elas não são negras, tá? A maior parte das pessoas que são escravizadas, que foram escravizadas na verdade, são brancos, especialmente os povos eslavos, os povos do leste europeu, que eram escravizados pelos povos muçulmanos. Então, tem essa questão. Então, se fosse falar de dívida histórica, meu Deus do céu, pega os petrodólares lá do Oriente Médio e transfere tudo, sei lá, para Polônia, para Ucrânia, para Rússia, para Geórgia, para Estônia, enfim, para essa galera. Mas enfim, não é o caso aqui. Vamos nos ater a essa questão. Então, o que está sendo alegado e por que eu falo que isso basicamente é um roubo de propriedade? Primeiro, para você conseguir provar isso, você precisa de uma coisa que é uma petição na justiça, uma constatação. E da onde tem que partir isso? Tem que partir dos descendentes, como se trata de um caso de 1700 e pouco e tal. Evidentemente, não tem nenhuma das pessoas que escravizaram e foram escravizadas vivas diretamente. As pessoas que praticaram esse crime hediondo e foram vítimas desse crime hediondo vivas. Então você tem os descendentes. O que tem que ser feito? O que deveria ter sido feito? Deveria ter sido feita uma petição por parte do indivíduo que foi escravizado. Falar: olha só, o meu, sei lá, tataravô, ele foi escravizado pela família do Sr. Benedict aí, então eu estou peticionando aqui sei lá, a fazenda da família, por exemplo, porque eu acredito que isso seja justo, porque meu descendente trabalhava na fazenda e eu quero que a propriedade da fazenda seja minha. Ok, isso é uma coisa, poderia ser feito um julgamento, o Benedict poderia sentar nos seus advogados, né, apresentarem uma defesa e falar: olha só, cara, não concordamos com ceder toda a fazenda, mas assim, podemos ceder, sei lá,
40% dos lucros advindos da fazenda pelo resto da vida da pessoa e dos seus descendentes diretos, então vamos fechar isso. Enfim, poderia tentar um acordo, se não fosse conseguido um acordo entre as partes, o juiz poderia impor uma sentença com base em todo o processo jurídico, todo o devido processo legal, presunção de inocência, amplo contraditório. Isso está sendo feito no caso do Benedict? Não. O que está sendo feito é basicamente o governo de Barbados dizendo: olha só, aquele cara ali, a família dele escravizou uma galera aqui. Então ele é rico, branco, hétero, sex symbol, bonitão. Vamos fazer o seguinte, vamos roubar 80% do valor da fortuna dele, porque assim, não realmente importa, com 20% do que ele tem ele vai conseguir viver, porque o cara é milionário, enfim, dane-se, rico nem deveria existir para começo de conversa. Então vamos roubar o dinheiro dele e tá tudo bem? Por isso que eu falo que é um roubo de propriedade, porque não tem julgamento, não tem presunção de inocência, não tem amplo contraditório, não tem direito à defesa, não tem absolutamente nada disso. É só simplesmente uma máfia estatal dizendo: eu vou roubar 80% de você, do que você tem, e cala sua boca e aceita, porque... Por que você acha que você tem um direito a uma opinião? Cala sua boca, seu branquelo opressor, racista, escravagista. Entenderam qual que é o argumento que está sendo colocado aqui? Esse argumento é um completo absurdo. E mais do que um completo absurdo, é você cuspir nas vítimas da escravidão, que elas de fato não tiveram uma reparação justa pelo crime que foi feito. Você quer um exemplo do que aconteceu? Sabe quem que tomou a propriedade da fazenda? Eu dei o exemplo da fazenda porque é um caso real. A fazenda do Benedict, da família do Benedict, né, do Cumberbatch lá, a família dele. Sabe sobre quem está a propriedade? Do governo. O governo de Barbados tomou a propriedade da fazenda dele. Aí eu pergunto pra vocês: houve a escravidão da família Cumberbatch e houve os escravizados pela família Cumberbatch. O que raios o governo tem que tomar a propriedade da fazenda? Pra quê? Qual é a lógica? Eu quero que você pare nesse momento no vídeo, pare uns 10 segundos de me ouvir, pausa o vídeo aí, tenta me explicar a lógica de por que assim. Escravizado, escravizador, e na onde que entra o governo aqui pra roubar a propriedade do escravizador? Qual é a lógica? Me explica nos comentários. Eu gostaria que você fizesse um... Se você defende isso, por favor, faça um comentário, eu vou responder. E dependendo se o seu comentário for bom, eu respondo até em vídeo. Porque assim, eu não consigo ver a lógica disso, de por que o Estado tem que roubar a propriedade da pessoa. Porque, de novo, foi feito esse roubo no passado e agora quer ser feito um novo roubo. Então, o Estado não resolveu o problema, supostamente, de reparar a dívida histórica. Ele falhou no passado, quando ele roubou a propriedade da família. E assim, eu poderia concordar razoavelmente com... Olha só, expulsa a família de escravagistas da terra e dá para a família de escravizados? Eu poderia concordar com esse argumento. Eu poderia ser convencido disso. Eu acho que talvez uma expulsão completa seria um pouco pesado demais a pena. Talvez, mas aí, de novo, volta no que eu falei no começo do vídeo. Vamos fazer um julgamento, senta os dois no banco dos réus, vamos lá, vamos conversar, vamos tentar fazer um acordo entre as partes. Se não der certo, sentença, juiz impõe a sentença e força da lei. O law enforcement, né, como os britânicos usam o termo. Vamos fazer isso? Vamos ser civilizados? Não é tipo uma bárbara absoluta que é o Estado falando: vamos roubar 80% dele, cala a boca e fica quieto, basicamente. Que é o que está sendo colocado. E assim, o que poderia ser feito do ponto de vista libertário para ressarcir isso? Primeiro, o julgamento. A coisa mais importante desse processo não está sendo feita, que é um julgamento entre as partes para tentar chegar num acordo, ver o que pode ser feito. De repente, sei lá, o Benedict pode falar: cara, não, realmente, é lamentável o passado da minha família, eu realmente lamento por essas pessoas, então eu vou, sei lá, doar 200 milhões de dólares para para as famílias que foram escravizadas pela minha família como uma forma de recompensação. Eu espero que de reparação, eu não sei se o valor vai apagar a chaga disso, mas enfim, pelo menos eu estou ajudando essas pessoas, sabe, a terem uma vida melhor ou qualquer coisa, sei lá, dar algum tipo de instrução, paga algum colégio, alguma coisa, uma universidade, dar algum emprego para as pessoas, enfim, ele poderia fazer várias coisas partindo dele mesmo, sabe, da própria iniciativa. Era uma forma que poderia ser feito, até para perante a sociedade o cara se mostrar engajado perante isso. Até hoje em dia seria uma coisa que seria bem vista, né, já que essa sinalização de virtude para progressista é uma coisa muito importante. Ele seria bem visto como uma pessoa. O que eu acho só absurdo é o governo se meter nisso, porque, honestamente, isso é um problema para ser resolvido entre indivíduos. E aqui é o erro da mentalidade do governo de Barbados. Ele não enxerga
como o Joãozinho foi escravizado pelo Zezinho. Ele enxerga como, tipo assim, o Zezinho branco opressor escravizou o Joãozinho negro oprimido. E ele não enxerga indivíduos, ele não enxerga indivíduo A, indivíduo B, indivíduo A escravizado, indivíduo B escravagista. Ele enxerga coletivos, o coletivo A, o coletivo B. O coletivo B escraviza, o coletivo A escravizado. E aí já é um erro porque sai pérolas como tipo assim, brancos não podem sofrer racismo, brancos nunca foram escravizados. Isso é só ignorância histórica completa, burrice. E o cara que fala isso, desculpa, mas se você falar isso, você está assinando o seu atestado de burrice e de ignorância histórica. Vale a história dos povos eslavos. Vocês não mandam estudar a história? Então, estuda a história dos povos eslavos, vê o que eles passaram na mão das invasões dos povos muçulmanos. Por que você acha que teve cruzado em primeiro lugar? Então, tem a ver com isso. Agora, nessa questão libertária, o Rothbard tem escrito sobre isso no Ética da Liberdade. Se eu não estiver enganado, é capítulo 9 ou capítulo 10. E trazendo os argumentos do Rothbard aqui, basicamente ele diz o seguinte. Ele traz 4 casos. Se o escravizado e o escravizador estão vivos, então você simplesmente... o escravizado tem direito a uma indenização mais a terra do escravizador, então não é muito difícil de resolver, do ponto de vista libertário. Agora, se é o caso do escravizado está morto e os descendentes estão vivos, e o escravizador está vivo, então basicamente a mesma coisa. Os descendentes têm direito a uma indenização mais uma propriedade, uma parte da propriedade, alguma coisa do tipo, por exemplo, se for uma fazenda. Agora, o terceiro e quarto caso são mais complexos, vamos dizer assim, que o caso C e D. Digamos que o escravizador e o escravizado já estão mortos há muito tempo, como é o caso do Benedict, da família do Benedict. E aí, como é que fica? Nesse caso, o Rothbard ele argumenta que você não pode punir um indivíduo por um crime que ele não cometeu. Você ser um descendente de um escravizador não quer dizer que você seja um escravagista. Você seja um escravizador. Então, você não pode ser punido por um crime que você cometeu, porque você pode razoavelmente chegar na frente do juiz e falar, olha só, eu lamento que a minha família tenha feito esse crime, tenha cometido esse crime, mas eu não posso ser punido por um crime que eu não cometi. Eu não cometi esse crime. Eu lamento que meus antepassados tenham cometido, mas eu não fiz isso. Então, você pode fazer esse argumento, e é um argumento bastante razoável, e o Rothbard interpreta dessa forma que você não pode punir essa pessoa. Agora, a grande questão aqui, basicamente é a seguinte. O que fazer nesse caso? O Rothbard argumenta que você não pode punir. Então, nesse caso, a justiça libertária ela funciona por punição e restituição. Você não pode punir, porque não há crime. Então, se não há crime, não há punição. Mas você pode haver um pagamento de uma restituição. No exemplo, por exemplo, do caso do Benedict, que é a propriedade, né, a fazenda, poderia ser dada uma parte da fazenda para a família que foi escravizada, os descendentes dos escravos, e poderia ser resolvida a questão dessa forma. O problema é que, de novo, quem está com a posse das terras da família, o Estado de Barbados, e agora o Estado de Barbados, que roubou a família do Benedict, quer roubar o Benedict de novo, roubou ele no ano passado, agora quer roubar ele de novo, para poder tomar 80% da propriedade dele. Porque, de novo, argumente nos comentários por que se você concorda com que o Estado faça isso, por que o Estado deveria fazer isso. Em segundo lugar, qual que é o plano do governo, basicamente? Depois de roubar o Benedict, eles querem distribuir dinheiro para, tipo assim, a gente vai pegar e transformar a clínica em hospital e não sei o que, e fazer isso aqui, fazer acontecer. Basicamente vai virar um grande PAC lá, um programa de aceleração do crescimento de Barbados. Então, é o Estado roubando dinheiro de uma pessoa para poder colocar dinheiro na mão de político, basicamente. Então vai dinheiro para o Ministério da Saúde deles para poder planejar a clínica. Mas vamos construir umas estradas. Então vai dinheiro para o Ministério do Desenvolvimento deles lá, enfim, vai para um Tarcísio de Freitas deles lá da vida para construir estrada. Mas nós queremos construir, sei lá, hidrelétrica. Então vai para o Ministério do Desenvolvimento. Mas nós queremos fazer XYZ, vai para o Ministério XYZ. Ou seja, basicamente, qual que é a proposta do governo de Barbados? Nós vamos tomar 80% do dinheiro do Benedict, um cara que fez a sua fortuna não através de trabalho escravo, ele fez a sua fortuna através do seu próprio trabalho, sendo um bom ator, fazendo filmes, ganhando seu dinheiro de maneira honesta. E basicamente a proposta do governo vamos tomar de uma pessoa que fez o seu dinheiro de maneira honesta e entregar na mão dos piores vermes que existem na sociedade, que são políticos, que é o que quer ser feito. E nem vai ser, nem está se pensando por nenhum momento a proposta do governo de Barbados vamos entregar esse dinheiro para as pessoas que foram
escravizadas, os descendentes deles, né? No caso, que, como eu disse ao longo do vídeo, 1700 e poucas pessoas já morreram, evidentemente. Então não tem como alguém viver, sei lá, 500, 400 anos. Então é um completo absurdo o que está sendo feito, a proposta é patética. Isso não quer dizer, de novo, que não exista dívida histórica do ponto de vista assim, que você tenha que pagar uma indenização para pessoas que foram escravizadas, se você conseguir comprovar isso, que, de novo, infelizmente, dado as circunstâncias da época, como eram essas coisas, é muito complexo de se provar, mas se for provado, sim, a pessoa que foi escravizada ela tem direito a receber uma indenização da pessoa que é descendente de quem a escravizou. Isso é uma coisa muito clara para a ética libertária, mas tem algumas implicações, porque, de novo, para a gente libertário você sempre tem que ter um julgamento justo, o que não é feito no caso do Estado, que é basicamente o que o Estado de Barbados fez. Cala a boca, dá o seu dinheiro e a gente vai distribuir para político aí, porque, enfim, o que vocês acham realmente que o Estado é? O Estado é uma máfia que rouba pessoas e dá dinheiro para os mafiosos dela. Quem são os mafiosos dela? Os políticos. Então não tem nenhuma diferença entre o Estado e a máfia. Mas enfim, esse é o caso aí que eu queria falar. Desculpa pelo vídeo um pouquinho longo, mas de novo, é muita coisa para discutir, é um pouco complexo o assunto, é um assunto delicado. Mas agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo. Novamente reforço o convite, se inscrevam, compartilhem, divulguem esse vídeo. É um tema espinhoso, é um tema difícil e bom colocar os argumentos libertários aí na mesa, colocar o Rothbard na mesa aí também, que é importante. Leiam o Rothbard também. Eu vou deixar na descrição o link de um artigo da Gazeta Libertária, que muito bom, escrever um artigo sobre isso. Vou deixar na descrição também o link do Ética da Liberdade, que é o livro que fundamenta essas ideias. Então, link aqui na descrição também do livro, se você quiser baixá-lo. Vou deixar o link para compra e download, como é padrão, como eu cito um livro. Mas enfim, agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.